Olá, pessoal. Vamos hoje falar sobre a contabilização do ICMS sobre o ativo imobilizado. Essa é uma situação bem comum, né? Muitas empresas incorrem nisso, mas pode ser que alguém aí esteja fazendo isso pela primeira vez. Então vamos ver como é que a gente faz. Tem que olhar aí a legislação do ICMS, a gente vai fazer isso juntos, legal? Eu vou partir direto para um exemplo. Então vamos considerar o seguinte: a empresa XPTO adquiriu em 31 de 5 de X1 uma máquina no valor de 52 mil com pagamento à vista e seu prazo de vida útil estimado é de 8 anos. A empresa não é contribuinte do IPI e o ICMS sobre a aquisição foi de 18%, ou seja, 9.360. Então, pela aquisição do bem, nós vamos debitar o valor do bem aqui 42.640, que é o valor de 52 mil menos o ICMS de 18%, 9.360. Então, ele é líquido do ICMS. Isso vai para a conta de ativo imobilizado, máquinas e equipamentos. A questão do ICMS, nós vamos colocar numa conta de ICMS sobre bens a recuperar. ICMS sobre bens a recuperar. E eu vou simplesmente dividir é, entre ativo circulante e realizável a longo prazo. Por quê? Porque essa apropriação é feita, essa recuperação é feita em 48 meses. 48 meses. Então, eu vou dividir aqui, está feita a conta aqui embaixo. 9.360 dividido por 48, que dá 195, vezes 23.900. E aqui embaixo, o longo prazo, 28 parcelas. Por que no curto prazo eu tenho 20 parcelas, não é 12? Acontece que eu estou contabilizando em 31 de maio. Então, curto prazo é tudo que vence até o final do exercício seguinte. A definição de curto prazo não é curto prazo igual a 12 meses. Não. Curto prazo é tudo que vence até o final do exercício seguinte. Vai coincidir com 12 meses ou menos quando eu estiver falando do balanço patrimonial, que encerra no final do exercício. Aí sim, o exercício seguinte vai ter apenas 12 meses. Agora, se eu estou contabilizando antes do fechamento do balanço, eu vou pegar todos os meses do exercício seguinte mais aqueles desse exercício. Então, no caso aqui, eu tenho 12 meses do exercício seguinte e mais 8 meses desse exercício X1. Beleza? Então, tá. Então, lembrando, o ICMS, então, ele é apropriado, ele é recuperado durante 48 meses. Nós vamos ver isso na legislação agora, porque a gente vai ver que tem um outro cálculo para ser feito. Muito bem. Então, o que diz o artigo 20 da Lei Complementar 87/96? Diz assim: para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada de mercadorias, taraná, 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 ao seu uso ou consumo ou ativo permanente. Então, nós temos direito a crédito, é isso só que está dizendo aqui ou recebimento de serviço de transporte, papapá. Então, na compra do ativo permanente, eu tenho direito a crédito. Beleza. Lá no parágrafo 5º diz assim: para efeito do disposto ao caput deste artigo, relativamente aos créditos decorrentes de entrada de mercadorias no estabelecimento, destinado ao ativo permanente, deverá ser observado. Dois pontos. Agora vem os incisos aqui. O que nós devemos observar quando for entrada de ativo permanente? Em relação ao ICMS, devemos observar. A apropriação será feita à razão de 1,48 avos por mês. Então, significa 48 meses. Devendo a primeira fração ser apropriada no mês em que ocorrer a entrada do estabelecimento.
Então, se entrou dia 31 de maio, que é o último dia do mês, também já começa a contar maio, ok? Por isso que lá eu dizia que tinha 8 meses no período de X1 e mais 12 meses em X2. Ok, vamos continuar lendo aqui. Fração será apropriada no mês em que ocorrer a entrada no estabelecimento. Ok. Inciso 2. Em cada período de apuração do imposto, não será admitido o creditamento de que trata o inciso 1 em relação à proporção das operações de saídas ou prestações isentas ou não tributadas sobre o total das operações de saídas ou prestações efetuadas no mesmo período. Então, eu vou me apropriar, eu vou me creditar, né, mensalmente, durante 48 meses. Mas eu não posso me creditar no valor proporcional a essas entradas. Cadê onde é que está aqui? A essas, desculpa, entradas não, a essas saídas ou prestações isentas ou não tributadas em relação ao total das operações saídas. Eu preciso apurar quanto que é essa relação, quanto que é esse percentual. Eu não vou poder me creditar de uma proporção igual. Na hora de fazer o cálculo vai ficar mais fácil. Para a aplicação do disposto nos incisos 1 e 2 deste parágrafo, o montante do crédito a ser apropriado, então aqui vai definir qual valor que pode ser apropriado, será obtido multiplicando-se o valor total do respectivo crédito pelo fator igual a 1,48 avos. Então, vai pegar aquele valor que é simplesmente o total do ICMS dividido por 48, vai dar um valor. Pega esse valor, é isso que ele está dizendo aqui, tá? E multiplica esse valor pela relação entre o valor das operações de saídas e prestações tributadas em relação ao total das operações de saídas e prestações do período, equiparando-se às tributadas. Para fins desse inciso, as saídas e prestações com destino ao exterior ou saídas de papel destinada à impressão de livros, jornais e periódicos. Né? Muito bem, vamos lá ainda. No inciso 4, o quociente de 1,48 avos será proporcionalmente aumentado ou diminuído pró rata die, caso o período de apuração seja superior ou inferior a um mês. Ou seja, fazer ajuste de acordo, se for 30, se for 31, se começar na metade do mês, né? Por exemplo, adquiriu dia 15. Então, você vai fazer pró rata die a partir do dia 15. Ok? Na hipótese de alienação dos bens do ativo permanente, antes do decorrido prazo de 4 anos, né, 48 meses, contado da data da sua aquisição, não será admitido, a partir da data de alienação, o creditamento de que trata esse parágrafo em relação à fração que corresponde ao restante do quadriênio. Então, eu venho me apropriando de 1,48 avos, calculado conforme ali aquelas saídas que a gente vai ver. Só que, passados 2 anos, nós vamos vender esse equipamento. Então, vai sobrar ainda o valor a ser apropriado. Eu não posso mais me apropriar desse valor a partir do momento que eu vender o bem. Ok? É isso que está dizendo a lei aqui. Vamos então ver a apropriação mensal do crédito de CMS. Vamos admitir que em junho de X1, o total das saídas e das prestações isentas ou não tributadas era 112 mil. E o total das saídas e das prestações era 730, ok? E que não havia outras aquisições do gênero. Então, o que nós vamos fazer? Pega os 9.360, divide por 48, vai dar 195. Mas eu não posso me apropriar de 195. Eu tenho que me apropriar do 195, que será multiplicado por um fator. Esse fator vai ser tirado da relação entre as saídas de prestações isentas ou não tributadas em relação ao total das saídas. Então, isentas e não tributadas é 112 mil. Eu divido por 730, né? Vai dar 0,15. Então, total de saídas e prestações isentas representa 15% do total de saídas.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os 195 pela diferença desses 15% para 100%, ou seja, 0,85. O cálculo matemático é esse. 1 menos a divisão de 112 por 730. Divisão de 112 por 730 dá 15. 1 menos 0,15 vai dar 0,85. Então, eu vou multiplicar por 85%, que vai dar 165,75. Então, todo mês eu terei que fazer este cálculo e ver quanto que vai dar o valor de apropriação. Então, eu vou debitar ICMS a recuperar ativo circulante e creditar ICMS sobre bens a recuperar no ativo circulante. 165,75. Percebe? Então, o que eu vou usar lá para confrontar com o ICMS a pagar? Esse 165,75. Não é os 195 integrais aqui, não. Claro, se eu não tiver nenhuma saída de isentas ou não tributadas, aí sim, né? Aí eu vou ter 100% do valor. Mas enquanto eu tiver saídas isentas e não tributadas, eu vou ter que excluir essa parcela aí. Ok? Então tá. Percebe-se que durante os 48 meses não faremos apropriação do 100% do ICMS, ao qual temos direito. Então, será necessário, ao final dos 48 meses, cancelarmos o saldo não aproveitado. Entendemos que esse saldo de ICMS não aproveitado deve ser incorporado ao valor do imobilizado. Então, o que vai acontecer? Se eu estou me apropriando de um valor menor que eu deveria me apropriar, então vai chegar no final dos 48 meses, eu não vou conseguir me apropriar de tudo, vai sobrar um valor lá. Esse valor nós temos que cancelar, não podemos mais nos apropriar dele. O que nós fazemos? Incluímos ele, adicionamos ele ao valor do imobilizado. Apenas como exemplo didático, vamos entender que essa empresa XPTO, em 30 de 4 de 2005, que é o final dos 48 meses, ainda tem um saldo de crédito de ICMS no valor de 895, que não foi aproveitado. O que nós vamos fazer? Vamos debitar máquinas e equipamentos, lá no ativo não circulante ou imobilizado, esse valor de 895. E vamos zerar a conta ICMS sobre bens a recuperar. Ok? Zera essa conta para não recuperar mais nada. Importante, se o bem fosse alienado, vendido antes do prazo dos 48 meses, a partir da data da compra, né? O saldo de ICMS a recuperar existente no momento da alienação também seria incorporado ao imobilizado e faríamos o mesmo lançamento acima. E aí sim faz o confronto com a venda para ver se deu resultado positivo ou negativo. Legal? Então é isso. Como eu disse, é uma situação até bem comum, né? Precisa ficar ligado só nessa questão do cálculo das isentas e não tributadas em relação ao total das saídas. Então, o que der ali, né, a diferença para 100 é o que nós vamos multiplicar pelo ICMS a recuperar, para saber exatamente quanto nós podemos nos recuperar. Tá bom? Se tiver alguma dúvida, escreve aqui embaixo nos comentários ou manda e-mail para mim. Tá legal? Se você tiver uma situação um pouquinho diferente aí na tua empresa, no teu escritório, e quiser dividir comigo para a gente ver como é a melhor maneira de resolver, por favor, manda para mim por e-mail, que eu terei prazer em ajudá-lo. Tá legal? A gente se fala no próximo tema. Forte abraço.